momento, vocês estão sendo gravadas, tá bom? Então, pessoal do direito aí, dá um tchau. E, não, e os direitos autorais eu nem sei a lei, eu só sei que vocês estão sendo gravadas agora, tá? E vocês vão parar no YouTube, o meu YouTube, que é super viralizado, tem 50 inscritos, tá? Então, essas aulas, elas são gravadas justamente para revisão, para quem quer revisar, quer assistir de novo. Tem muita gente que reassiste até hoje as minhas aulas, né? Sente saudade da catequese, vai e assiste. E e também para o pessoal que faltou, mas você vê que eles perderam toda a dinâmica de oração. O pessoal que faltou só fica com a aula e perde a dinâmica de oração, que é mais curta, tá? É que esse primeiro dia a gente aprofunda um pouco mais na oração. E eles acabam perdendo uma parte importante que é a oração, porque o mais importante do cristianismo é a gente estar em contato com Deus, certo? Eu faço isso para o vídeo não ficar muito longo no YouTube, né? Ficar mais objetivo. Então, para o pessoal do futuro que vai me ver, meu nome é Professor Felipe, né? Essas aqui são as minhas alunas, né? Que antes de gravar já se apresentaram. O tema da aula de hoje, a gente vai falar de Deus. E a questão é a seguinte, eu quero que vocês tenham esse texto perto de vocês, tá? Eu tô aqui pelo meu notebook, então eu tô aqui com o meu celular com o texto. Esse texto que nós vamos ler hoje, ele está aqui contido no Catecismo da Igreja Católica, né? O meu tá cheio de marca-página, porque tá velho já, né? Catecismo da Igreja Católica. Vocês já ouviram falar deste livro? Não. Sim, não. Qual que é a importância do Catecismo da Igreja Católica? A Igreja ela tem 2000 anos. Não é 2000 dias, nem 2000 semanas. A Igreja tem 2000 anos. E a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo, quem são os apóstolos? Pedro, Paulo, né? Tomé. Eles receberam a fé de Cristo, a doutrina de Cristo, e espalharam essa fé pelo mundo. Assim, Pedro, Paulo, Tomé, Tiago, eles implantaram essa fé em vários lugares do mundo. E a fé que nós temos hoje, ela é a mesma fé dos apóstolos. É a fé que eles receberam de Cristo. Então, tudo que nós aprendemos hoje da igreja e aqui na catequese, nós aprendemos dos apóstolos e os apóstolos aprenderam de Cristo. Só que essa fé que nós aprendemos dos apóstolos de Cristo, ela vai com o tempo se desenvolvendo e se comunicando. Por exemplo, uma doutrina ensinada na Idade Média não vai ser ensinada com a mesma linguagem para o nosso tempo de hoje, certo? Por quê? Porque não é que a doutrina mudou, a doutrina não muda, mas os tempos mudam e a verdade ela continua a mesma. Porém, a comunicação desta verdade às vezes tem que se adaptar para uma nova geração. Por isso que a igreja ela vai ter, durante sua história, vários catecismos que vão falar há vários tempos a mesma doutrina dos apóstolos. Certo? E a última edição do catecismo é esse catecismo feito por São João Paulo II. Vocês sabem o Papa João Paulo II? E o secretário de João Paulo II, que ajudou ele a escrever isso, foi o cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI. Se lembra do Papa Bento XVI, o que veio antes de Francisco? Então, essa aqui é a doutrina da igreja atualizada para os tempos de hoje, ok? E o que está atualizado? A doutrina? A verdade ela foi atualizada? Não, a verdade é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Jesus Cristo, ele não vai, né? O Jesus Cristo, ele não muda. Ah, esse Jesus do passado está muito desatualizado. Esse Jesus ele precisa melhorar. Não, Jesus é o mesmo todos os tempos.
Jesus é a verdade. Jesus Cristo, disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Isso não mudou. Então tudo que Cristo disse nas Sagradas Escrituras está valendo para os dias de hoje. O que a igreja faz? Ela pega essa verdade e atualiza na linguagem para as pessoas do tempo dessa publicação entenderem. Ok? Isso não significa que os textos antigos eles não são mais válidos para eles são válidos sim. Mas para alguém que está conhecendo a fé num primeiro contato, a gente começa primeiro pelo aquilo que é mais atual e depois a gente volta no passado, ok? Alguma dúvida? O texto que eu vou ler aqui, nós estamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, que é um resumo de 2000 anos de igreja, um resumo de 2000 anos de teologia, de fé. Tudo que você pensar, será que a igreja concorda com isso? Será que não? Tá aqui. Quer fazer um teste? Fala um teste aí. Faz uma pergunta. O que a igreja pensa sobre tal coisa? Eu vou achar aqui pra você. Alguém quer desafiar? Gente, fala até sobre alienígena. Se existe vida fora da Terra ou não. Certo? Fala sobre várias coisas. Claro, aí tem coisas que não, a igreja não fala sobre inteligência artificial, porque nem existia isso na época do catecismo. Mas eu não duvido que, se for atualizar, eles vão colocar um tópico sobre, entendeu? Naina? Nesse caso, então, o que a igreja fala sobre alienígenas? A igreja é o seguinte, já que você está curiosa, né? A igreja ela vai falar o seguinte, que não se pode negar, nem se pode afirmar, porque não tem provas. Agora, se existir, eles são seres irracionais ou racionais? Porque se eles forem seres irracionais, o que significa? Eles são como os animais aqui da Terra. Né? Cachorro, gato, elefante. Agora, se eles forem seres racionais, aí muda um pouco. Porque tem uma questão, o ser humano é o único que tem alma imortal. Porque ele é racional. Certo? Porque ele tem uma alma imortal. Então, se os alienígenas são racionais, eles são seres com alma imortal, porém não humanos. E isso dá meio que um debate. Entendeu? Mas como não apareceu nenhum ET de verdade até hoje, a gente não vai ficar pensando nisso, né? A igreja, ela trabalha junto com a ciência. A igreja católica, ela tem várias universidades. A Universidade Gregoriana, a Universidade de São Tomás de Aquino. São igrejas, padres cientistas, né? Inclusive a teoria do Big Bang, ela foi feita por um padre, né? Padre Georges Lemaitre, né? Que ele é uma teoria que comunga um pouco com o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis não diz, faça-se a luz? O que o Big Bang diz? Que a luz, o universo explodiu em luz e foi feito, né? E foi comprovado cientificamente, né? Que o universo surgiu assim. Ora, a igreja e a ciência, durante o crisma a gente vai desmentir algumas mentiras que o pessoal diz sobre a igreja, né? Que a igreja é contra a ciência, que na Idade Média as pessoas queimavam os cientistas, isso é tudo balela, entendeu? A gente vai ter um caso ou outro isolado que o pessoal vai colocar ali como um grande, né? Como um grande espantalho, né, para falar, olha como a igreja era malvadona. Vocês vão aprender, vai ter aula de história da igreja também. A gente vai ter, apesar que eu tô montando um curso, né, que vai ser pago, né, para os interessados, é claro, sobre história da igreja, né, que eu vou, como historiador da igreja, eu vou colocar todo o meu conhecimento em um curso, né. Mas isso aí vai demorar ainda. Então vocês aproveitam o crisma aqui e eu dou boas referências. Eu quero aprender mais sobre esse assunto, eu dou boas referências. Né? O que eu não puder ajudar, eu tenho boas referências. Ok? Então, Catecismo da Igreja Católica, número 27, é o texto que vocês estão aí. Está escrito: o homem é capaz de Deus. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: Deus existe? É evidente que pela fé que vocês têm, a gente afirmaria que sim. Mas é uma afirmação que nem todo mundo chega a tal conclusão.
Vocês conhecem alguém que é ateu? Levanta a mão se você conhece alguém que é ateu. Nas faculdades, então, não tem um monte de ateu? Eu fiz filosofia e história. Meu Deus, foi assim, os momentos que eu vi que tinha mais ateu que cristão, né? O mundo hoje é um mundo que nega a existência de Deus. Tô mentindo? Se não nega com as palavras, nega-se com as atitudes. Muitas vezes eu posso dizer, eu creio em Deus, mas eu não sigo nenhum mandamento, eu não sigo a palavra de Deus, eu não sigo a doutrina da igreja. Então eu sou um ateu prático. Eu falo que creio em Deus, mas eu não sigo Deus. Eu não pratico a religião. E praticar religião é muito mais do que ir a uma igreja ou a um ritual. É você ter aquilo como norte de vida, né? Como um imperativo categórico. Que palavra é difícil, Felipe. Ou seja, o que é um imperativo categórico, né? Ele é aquilo que é o norte da minha vida, aquilo que me faz seguir, aquilo que não muda. Ter uma religião, ela é importante para o ser humano. Porque o ser humano, não sei se você já percebeu, quando eu falar ser humano, eu tô falando de todos nós, eu tô falando de mim, tô falando de vocês. Percebe? Nós somos, como diz o filósofo Schopenhauer, uma vontade de potência irracional. Agora eu vou explicar essas palavras. Nós sempre queremos e nunca estamos satisfeitos com aquilo que a gente conquista. Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Ah, eu atingi um objetivo, eu quero mais. Ah, eu quero mais. Ah, eu quero mais. Vai dizer Santo Agostinho que o ser humano, ele tem dentro de si um vazio. Já percebeu que às vezes a gente tem um vazio dentro da gente? Esse vazio a gente tenta preencher com coisas boas, né? Ah, eu quero muitos amigos, eu quero ter muitas posses, eu quero ser bem sucedido no meu emprego, no meu casamento, na minha faculdade. Aí, mas você pode percebendo, conquiste tudo o que você sonhou, você ainda vai se sentir vazio. E por quê? Porque o ser humano, ele foi criado para a eternidade. E o vazio que tem dentro do ser humano é um vazio eterno, que nenhuma coisa não eterna, ou seja, nenhuma coisa material pode cobrir um vazio que é eterno. Imagine, se seu vazio ele tem o tamanho da eternidade, você pode conquistar o mundo todo, não vai ser suficiente, não vai tapar esse buraco, não vai. Se você tem um vazio que é eterno, somente algo eterno pode preencher. Se o ser humano ele tem um vazio de eternidade, o que é eterno? Vamos, gente, estamos em casa. O que é eterno? Tamires, se ninguém responder, você pode responder, tá? Que você tá aqui na segunda chamada, né? O que é eterno, gente? O que é pra sempre. E o que é pra sempre? Sem fim. Que ser é eterno e existe sempre? Deus. Ah, voilà! Nem o universo ele é infinito, sabia? Sabia que o universo ele tem um começo e um fim? O pessoal tava pesquisando isso, né? Agora, Deus ele é eterno, ele sempre existiu. E Deus, como ele nos criou, nós somos criaturas que devemos então retornar para Deus.
Santo Agostinho, ele vai dizer uma frase. Deixa eu ver se está aqui. Fizeste-me para ti, ó Senhor, e minha alma não repousa em paz enquanto não repousar novamente em ti. A única forma de o ser humano ter paz é ele se preencher de Deus. Porque só Deus pode satisfazer a inquietude do nosso coração. Porque só Deus é eterno e pode preencher a inquietude eterna que nós temos. Por isso que você olha um São Francisco de Assis, por exemplo, ele não tinha, vou falar em linguagem atual, R$ 1 no bolso. Se não doassem comida para ele, ele não almoçava. Mas não houve nesse mundo, pelo menos em muito tempo, ninguém mais feliz que São Francisco de Assis. Ele não tinha nada. Ele era pobre. E ele era pobre junto com os pobres. Mas porque ele era a pessoa mais feliz do mundo, mesmo no final da vida, cego, cheio de feridas no corpo, num sofrimento terrível, ele cantava e louvava, dizendo: bendito seja Deus nas suas criaturas, bendito seja Deus pelo sol, pela lua. Ele louvava a Deus. Porque ele não se preencheu de coisas vazias, ele não se preencheu somente de bens materiais e nem de alegrias passageiras, ele foi direto no objetivo, ele se preencheu de Deus. E é por isso que mesmo na maior miséria no mundo ele era feliz. Aí eu pergunto pra vocês, vocês são felizes? Pode perceber. Às vezes na busca pela felicidade, a gente, em busca dos nossos objetivos, a gente se desvia do caminho de Deus. E a prova disso é que vocês estão fazendo crisma adultos, não? Vocês deviam ter feito crisma adolescente. O que aconteceu que desviou vocês, né? As circunstâncias da vida, às vezes a culpa não foi sua, às vezes é terceiros, né? Às vezes a culpa foi minha, a gente bate no peito. Mas a questão é o seguinte: se estamos aqui hoje, é porque a gente não se saciou com as coisas do mundo. Se a gente está aqui hoje, é porque, apesar de toda a felicidade que eu busquei, ela é uma felicidade que é incompleta. As alegrias são incompletas. E tá faltando algo na minha vida. Na verdade, vocês não querem receber o crisma só para casar. Na verdade, vocês não querem receber o crisma só para buscar conhecimento. Vocês querem receber o crisma porque vocês estão com fome de Deus. Vocês estão com sede de Deus. Vocês precisam se alimentar de um verdadeiro alimento que mate a fome da sua alma. E nós estamos falando de Deus. Nós temos o desejo de Deus. E é isso que a gente vai começar a ler no catecismo agora. Tudo bem, gente? A porrada foi forte? Vocês aguentam mais? Então só começando. Estamos só aquecendo, né? Nós temos sede e fome de Deus. E falando em pobreza, né? Eu não tenho o Google Meets Premium. Então, daqui a 4 minutos eles vão fechar essa sala, eu vou ter que abrir outro, tá? Então, alívio cômico é bom demais, né? Então, depois de uma paulada dessa, né? Um alívio cômico, né? A gente vai sair desta sala, eu vou preparar uma segunda sala pra gente, vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Então podem ir saindo, eu vou saindo aqui também, tá? Eu vou abrir uma segunda sala pra gente, tá? Tá.
Isso aí. Opa. Alguma dúvida por enquanto, meninas? Não. A linguagem está clara, objetiva. Tá dando pra entender? Sim, super. Bom. Vamos lá. Então, eu quero ver quem vai ser o voluntário. Pera aí. Que vai ler pra mim. Hein? Quem vai ser o voluntário que vai ler pra mim? Pra ajudar o professor, que já deu aula a semana toda. Tá com a voz cansada, né? Eu posso ler, mas aí eu teria que fechar a minha câmera. Tudo bem, enquanto você lê, né? O homem é capaz de Deus, o homem tem desejo de Deus. Número 27 do Catecismo. Pode ir lendo pra mim? Sim. Vamos lá. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Número 27. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Abre aspas. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Fecha aspas. Continua? Lê o 28. 28. De muitos modos na sua história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus, abre aspas, criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e os limites de sua habitação para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Fecha aspas. Muito bem. Então, 27 e 28 do Catecismo, né, nós vamos ler aqui sobre o fato do seguinte: o ser humano ele é um ser religioso. Todas as culturas, sem exceção, e eu sou historiador, eu estudei a maioria delas, não todas, né, porque não deu, mas posso dizer com segurança, todas as culturas que existiram no mundo, não existe uma cultura que é ateísta por natureza. Sempre o ser humano buscou algo fora do tempo e do espaço, né? Sempre o ser humano ele está aqui no tempo e do espaço, né? Você está aqui em um lugar físico mensurável, né? Dentro da sua casa, né? Dentro do seu espaço e você vê o tempo passar. Hoje é dia 8, amanhã é dia 9, depois vira o ano de 2025, 26, o tempo passa. Nós estamos dentro do tempo e do espaço. Só que o ser humano, ele não consegue se limitar ao tempo e o espaço. Dentro do ser humano tem algo que inquieta ele. Ele tem curiosidade de saber o que acontece depois da morte, responder às perguntas fundamentais da vida. De onde viemos?
quem nós somos e para onde nós iremos, né? As questões da filosofia, né? As questões existenciais, quem nós somos, né? De onde viemos e para onde vamos. E o fato disso vai fazer com que os seres humanos busquem transcender a matéria. Transcender, ou seja, sair, olhar uma realidade que é espiritual. O ser humano ele não olha apenas o que é físico. E perceba, só o ser humano é capaz de fazer isso. Só o ser humano é capaz de olhar para o mundo em sua volta e intuir que a realidade não é apenas aquilo que ele vê. Por exemplo, os animais, os cachorros, os gatos, os elefantes, qualquer outro animal, ele está muito bem conformado com tempo e espaço. Não tem, tipo, sei lá, a baleia vai lá, ó, a religião das orcas, né? Vamos orar para as baleias ancestrais. Não, os cachorros, os gatos, os animais, eles não têm religião. Ou seja, eles não são seres religiosos. Porque para você ser um ser religioso, você tem que ter a capacidade racional. Você tem que ser capaz de ver o mundo, entender que o mundo é aquilo e intuir que existe mais. E é por isso que todas as culturas do mundo vão tentar chegar no mundo espiritual de alguma forma. E assim os seres humanos vai criando para si as religiões, certo? Vai criando para si as religiões que são cada vez mais com o tempo se diversificando, né? Elas vão se diversificando e criando formas. Agora é o seguinte, por que existe tantas religiões no mundo? Né? Porque os seres humanos de primeira não intuíram que existe apenas um único Deus, né? Existe apenas um único Deus e uma única verdadeira religião, né? Porque o ser humano ele caiu no pecado, né? A gente vai falar nas próximas aulas, eu não vou me alongar muito sobre isso, sobre o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. E Deus criou eles ao ponto de que Deus conversava com eles face a face. Mas, pelo livre-arbítrio que o ser humano tem, eles escolheram se afastar de Deus e os seus descendentes tentaram buscar a Deus, mas com o tempo, por conta do pecado, foi corrompendo-se a visão espiritual. Então foram se criando outros deuses, olhando a chuva e endeusando a chuva, né? Os gregos olhavam o mar e falavam que aquilo ali era um deus chamado Poseidon, né? Olhava os raios do céu e falava que era Zeus. E eu não estou falando que essas pessoas eram más. Muitas vezes elas estavam muito bem intencionadas ao fazerem isso. Elas estavam buscando satisfazer esse desejo infinito que elas tinham, de que nunca elas conseguiam se saciar, né? Nunca conseguiam se saciar do desejo que elas tinham de eternidade. Então elas buscavam entender a eternidade, mas colocando a sua mão humana e inventando divindades, certo? E isso, Deus vai fazer um caminho de salvação para que o evangelho chegue a todos os povos. E até hoje tem lugares que não conhecem o evangelho de Cristo, certo? Então busca-se honrar divindades, né? Mas isso não é algo ruim, porque essas pessoas estão na ignorância, elas não sabem que tem um único Deus, mas a gente sabe, certo? Então, se agora eu estou apresentando para vocês o único e verdadeiro Deus, que vocês, claro, já professam, já sabem. Agora eu pergunto para vocês: se eu já tenho o melhor, o que eu vou fazer correndo atrás de outras igrejas que não é a católica? O que eu vou fazer num terreiro de Umbanda, com todo respeito a quem segue, né? O que eu vou fazer numa igreja protestante? Se eu já tô... Gente, a gente já está na igreja correta, na igreja certa. Durante o Crisma, eu vou provar para vocês que a igreja de Cristo é a igreja católica, tá? Então eu não tô assim com pressa de provar meus argumentos. A gente vai ter o curso todo. Mas creiam comigo, a igreja católica é a igreja verdadeira. Fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fundou a igreja católica não foi um ser humano, foi Deus, foi Jesus, entendeu? Nenhuma das outras igrejas no mundo foram fundadas, nenhuma das outras religiões no mundo foram fundadas por deuses, mas por seres humanos que queriam entender a vida espiritual, né? Aí eu pergunto pra vocês, né? Se eu já tenho um banquete,
eu vou ir atrás do. Sei lá, se eu já tenho um banquete. O que é a igreja católica? É um banquete no restaurante mais chique do Paris. Mas às vezes a gente quer ir no bom prato, né? A gente quer fazer miséria espiritual, né? Então, a partir de hoje, vocês tenham a certeza que vocês estão no caminho correto, no caminho que Deus desejou para vocês, ok? Isso é importante para seguir o curso, né? Para seguir o curso. Antes de ler o número 29, quero acolher aqui a Sônia que chegou, né? Minha mãe, né? Oi, Mãe, só tem mulher aqui. não tá bom não? Tá ótimo. Hoje é o Dia das Mulheres, né? Opa, verdade, né? Hoje é o Dia das Mulheres, né? Então somos hoje as poderosas, Uhum. com Maria Santíssima. Muito bem. Então, eu quero acolher vocês, todos que eu já conversei. Muitas eu não conhecia o rosto, estou conhecendo agora. Prazer em vê-las e outras revê-las. Já falei da Tamires para você? Já, A ela falou que ela tá buscando, que ela já é crismada, tá fazendo pós-graduação agora no Crisma. Ela é a única que pode ficar no escondimento, porque ela já tem o sacramento. Nada, tá se escondendo nada não, tá? Tá participando. Tá? Ela é tímida, mas a gente não pode ficar tímido não, né? Tem que ficar bem À aberto para vontade, falar. gente, a gente tá em casa. Vocês têm alguma dúvida? Vocês confirmam isso que eu tô falando? Nossa, o professor tem razão, é isso mesmo. Ou não, professor, eu tenho uma outra visão. Vamos, hoje vocês podem trazer aqui pra gente discutir, né? Mas vocês percebem, o ser humano ele tem desejo da vida eterna. Ele tem desejo de buscar o transcendente. Ele tem desejo de buscar a vida espiritual. Mas às vezes ele não tem instrução de fazer isso na maneira correta. Ok? E por isso que Cristo ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Cristo não está dizendo ide por todo mundo, mas respeitai todas as crenças. Não fala do evangelho porque isso é errado. Não, Cristo está mandando a gente ir evangelizar com muito respeito, né? Você não vai entrar num terreiro de umbanda e falar: vocês estão, sei lá, não. Vocês não vão entrar numa igreja evangélica falando salve Maria, não, vocês devem se converter para a igreja católica. Não. Mas Cristo vai colocar na vida de vocês oportunidades em que vocês poderão sim falar da igreja católica e trazer pessoas, né? Evangelizar é isso. Não é feito à base da força. Mas, por exemplo, se a pessoa deu brecha, se deu brecha, você evangeliza, ué. Né? Você evangeliza. Às vezes um Jesus te ama, né? Às vezes coisas simples. Tem gente que vai ser chamada a ser catequista. Estou evangelizando vocês aqui. Não estou fazendo o que Cristo mandou? Pregando o evangelho para vocês. A minha mãe também. A gente faz isso há quanto tempo, né? A gente vai pregar a verdade. A gente vai falar aquilo que é a verdade da igreja. E vamos lá. Número 29. Bárbara, você quer começar? Você quer continuar? Quer passar a bola para alguém? Eu continuo. Então vamos lá. Número 29. Deixa eu entrar aqui. Prontinho. 29. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando ele o chama. Continua? Lê mais um. Pode ler o 30 todo. Certo. 30. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Salmos, capítulo 105, versículo 3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração reto
e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar Deus. És grande, Senhor, e altamente louvável. Grande é teu poder e a tua sabedoria sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio a isso o incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. A frase que eu falei antes, né? Tava aqui, né? E fizesse-nos para ti, Senhor, e nossa alma não descansará enquanto não repousar em ti. Agora, no mundo de hoje acontece um fenômeno que é novo, que é chamado de ateísmo, né? O ateísmo é quando você não crê em Deus. E hoje tem muitas coisas que fazem as pessoas não crerem em Deus. E as razões são psicológicas, sociais, teológicas. Então eu não vou. Dá pra fazer um curso, um mini curso só porque as pessoas não creem em Deus. Mas o catecismo vai dizer o seguinte: tem muita pessoa que não crê em Deus por conta de uma coisa chamada mal. Se Deus existe, por que, que eu sofro? Né? Se Deus existe, por que meu pai morreu? Se Deus existe, por que ele não impediu que certa coisa acontecesse? Se Deus existe, por que tem fome no mundo? Né? Muitas pessoas vão indagar a Deus e falar que ele não existe porque ele não evita o mal no mundo. Se Deus é bom, por que, que eu sofro? Porque são pessoas, né? E são pessoas que fazem isso. Muitas vezes elas só estão magoadas. Elas estão feridas por conta do sofrimento. E as pessoas que pensam assim, elas não entendem que Deus, quando criou o mundo, ele não criou nenhum mal. Quando Deus criou o mundo, ele criou tudo bom. A gente vai ver nas aulas sobre Adão e Eva como que Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Só que o mal, ele não é uma invenção de Deus. Quem criou o mal? Quem foi o primeiro malvado da história, né? Foi nem o Adão e Eva. Adão e Eva nem foram os primeiros que caíram nessa maldade. Foi um anjo de luz chamado Lúcifer. Opa! Nós estamos falando do diabo. Nós estamos falando do tentador. Como diz o padre Antonello, né? O padre Henrique, o encardido, né? O padre Jonas, né? O chifrudo, o tinhoso. Mas até Satanás ele foi criado bom. Ele foi um anjo que teve inveja de Deus, mas isso são cenas dos próximos capítulos aqui da série, tá? Então, a gente vai ver essa história certinho. E assim, por um ato de liberdade de um ser criado por Deus, no caso um anjo, né? O mal foi criado no mundo. E depois o mal foi cometido pelos homens, Adão e Eva. E depois o mal está no mundo. A criação toda entrou na lógica do mal. Esse mundo de hoje, uma placa tectônica pode bater e ter um terremoto que mata todo mundo. Um furacão pode surgir e matar todo mundo. Como que a gente se protege disso? Por que a gente fica revoltado com isso? Porque nós somos apegados a essa vida, meu irmão. Se vier um furacão e matar 20 mil pessoas, é um desastre. Mas qual é a culpa de Deus se o ser humano está destruindo a natureza? Vocês estão entendendo? Mas qual é a culpa de Deus se Deus, quando criou o mundo, ele criou um mundo sem mal e sem pecado e Adão e Eva pecaram contra Deus? Deus, ele quer que a gente seja feliz nessa terra? Quer. Mas imagina se a gente não vai viver. O máximo que a gente vai viver aqui é 100 anos. E olha lá quem for chegar a 100 anos. É 60, é 80. Então, é aquilo que Paulo apóstolo diz. Existe a morte, sim, mas viver para mim é Cristo.
Morrer é lucro. A gente não foi feito para viver neste mundo. A gente foi feito para viver no céu. No céu. E se nós somos feitos para viver no céu, por que, que a gente vai estar apegado a esse mundo? Os nossos entes queridos, eles vão partir, vai doer, mas a questão é a seguinte, o meu ente querido não foi feito para viver aqui para sempre. E por mais que ele vivesse 100 anos, até 150 anos, quebrando os recordes do Guinness Book, um dia Deus ia chamar. Um dia Deus vai chamar. Então Deus, às vezes, o que a gente culpa a Deus foi melhor para aquela pessoa. Que agora está num lugar muito melhor do que nós. Assim a gente tem a fé, assim a gente crê, né? E a gente que está aqui, a gente devia ter inveja. Opa! Né? A Tamires mandou uma frase aqui, essa é pedrada, hein? Nascemos para preparar a nossa morte. Ora, vai dizer o livro de Jó, quem somos nós, poeira, né? Para indagar os desígnios de Deus. Quem somos nós para indagar a vontade de Deus? Que para nós parece uma maldade, parece, mas quando a gente vê o plano de Deus, às vezes uma pessoa, ela morre antes da hora e parece uma tragédia, mas se ela continuasse viva, ela poderia ir por um caminho do mal e perder a alma dela para sempre, não entrando no céu. Então, em termos de eternidade, olhando a eternidade, foi melhor ela morrer naquele momento? Ou foi melhor ela continuar vivendo? A gente não sabe o futuro, gente. A gente é um ser tão, o ser humano é um ser tão arrogante, fica revoltado com Deus, mas o ser humano, a gente tá aqui na vida há quanto tempo? 40, 30, 50 anos? Deus, ele tá na existência desde toda a eternidade. Ele já sabe de tudo. E Deus, ele é bom, ele é amor, ele é bondade. E é por isso que o ser humano busca a Deus. Porque o ser humano não se conforma com uma existência curta neste mundo. Que razão teria de ser se a gente vivesse uma vida e morresse e acabou? Não faz sentido. Por quê? Porque o ser humano, ele é capaz de intuir que existe uma vida espiritual só pela sua razão. Mas, hoje, muitos argumentos é por causa do mal, Deus não pode existir porque o mal existe. As pessoas que não estudaram teologia, não sabem o que é o mal. Vai dizer Santo Agostinho que o mal, ele é a ausência do bem. Quando que existe o mal? Quando não tem bem, né? E outras coisas, teorias antirreligiosas, né? Tem pessoas que vão falar que Deus não existe por conta das pessoas que falam de Deus. Aí é mais grave, né? Deus existe, mas tem padre pedófilo. Então Deus não existe, porque o cara é padre, né? E tá fazendo mal para as crianças. Mas, assim, crer em Deus é crer no Criador. Se você for basear o Criador pela criatura, aí Deus vai perder mesmo. Porque o ser humano é um ser pecador. E eu posso estar aqui hoje falando de Deus pra vocês, mas eu posso cair numa desgraça um dia vocês me ver usando droga. Lá o Felipe que fala de Deus da igreja. Não, reze por mim para que eu nunca aconteça, mas nunca aconteça isso comigo, mas eu sou ser humano, eu tô suscetível ao erro. Eu tô suscetível ao erro. E se eu não rezar e se eu não buscar Deus todos os dias, eu vou cair no erro, é uma certeza. É uma certeza. Se eu não fizer nada, se eu deixar a vida me levar, vida leva eu, que nem o Zeca Pagodinho fala, eu já tenho meu lugar garantido no inferno. Porque se eu for deixar minhas paixões fazer, eu vou fazer tudo que eu vou matar, eu vou roubar, eu vou fazer tudo. Se eu fazer, imagina, se você fazesse tudo que você tem vontade, seja sincero, hein? Se você fazer tudo que você tem vontade, você entra no céu? Fala a verdade. Nós somos seres desordenados. E essa desordem interior, gerada pelo pecado, que a gente vai ver mais a questão nas próximas aulas, essa desordem interior é fruto
do pecado. E essa desordem interior, ela nos atrapalha de ver Deus. Então muitas pessoas não creem em Deus porque estão absorvidas em pecado, vida errada e mundanismo. Certo? Mas, gente, é evidente que Deus existe. É evidente. A gente não vai ler o resto do texto, vocês leem depois, tá? Porque a hora já está avançada, né? Mas eu vou fazer um resumo. Como dá pra gente provar pela razão que Deus existe? O que vocês acham? Será que dá pra provar pela razão que Deus existe? Eu vou te apresentar um amigo meu. O nome dele é Santo Tomás de Aquino. E ele vai fazer um chamado 5 teses para provar a existência de Deus, sem usar a Bíblia, sem falar de teologia, apenas raciocínio lógico. Pelo raciocínio lógico, Deus existe. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu, Felipe, e não é só pela razão. Vocês, nessa dinâmica agora, vocês não podem usar a Bíblia, nem nenhum argumento que fale de Deus, certo? Nenhum argumento que fale de anjo, santo. Não, é só a razão. Eu, Felipe, eu sou uma pessoa. Quem me criou? Quem me gerou? Vamos lá. Coragem. Responda. Pela razão de ser Mãe. dos nossos pais, né? Os nossos pais. Nossa mãe. Quem gerou os nossos pais? Nossos avós. Nossos avós. Quem gerou nossos avós? Os Os bisavós. bisavós e por aí vai. Vamos lá. Necessariamente, se a gente for indo para trás, a gente vai chegar nos primeiros seres humanos. Certo? Há milhões de anos atrás. Os primeiros seres humanos. Quem gerou esses outros seres humanos? Não pode falar de Deus, hein? Vamos lá, vamos dizer que vamos dar um like pro Darwin, né? Os seres humanos evoluíram de outras espécies. Tá bom. Quem gerou as outras espécies? Vamos, gente, coragem. Então, vamos lá. Quem gerou as outras espécies? Outras espécies mais antigas? A gente vai acabar chegando na primeira forma de vida, né? Que quem estuda ciência, a vida é unicelular, né? Que dá nem pra ver com o olho, né? Como que surgiu essa vida unicelular? Quem estuda um pouco de ciência sabe que a vida surgiu na água, né? Aqui no planeta Terra, água. Como que surgiu a água? Como que a água se gerou? Aí a gente vai falar da geração do planeta Terra. Como que o planeta Terra se gerou? Vai dizer que da explosão do Big Bang teve várias poeiras cósmicas que se juntaram, formaram planetas, né? Inclusive o planeta Terra era um planeta maior que bateu um asteroide e saiu um pedaço dele, que a gente conhece hoje como Lua, né? E assim por diante. Mas quem gerou esse asteroide que bateu no planeta Terra que gerou a Lua? Dá pra gente ficar nessa análise até o infinito? A questão é o seguinte: tudo foi gerado por tudo que se move necessariamente é movido por outra coisa, certo? Logo, nós somos tudo foi gerado. Vai ter que chegar um momento que alguém tem que gerar pela primeira vez. Vocês estão pegando a lógica? Alguém tem que criar ou gerar ou mover pela primeira vez. E essa criatura ou ser que gera pela primeira vez, ela tem que ser necessariamente não gerada. Senão a gente volta pra cadeia. Se esse que gerou pela primeira vez, ele foi gerado, quem gerou esse que gerou pela primeira vez? A gente volta pro infinito, né? Então, necessariamente, aquele que moveu pela primeira vez tem que ser imóvel. Aquele que criou pela primeira vez tem que ser incriado. Para quê?
para que ele possa criar pela primeira vez e gerar pela primeira vez. Pergunto para vocês. Qual é o ser que nós chamamos hoje que tem as qualidades de criar e mover tudo pela primeira vez sem ser criado e sem ser movido? Aí vocês podem dizer com a boca cheia. Deus. Eu usei a Bíblia? Eu usei algum manual de teologia? É lógico que Deus existe. Como que o mundo vai existir? Como que o universo vai existir? Vai surgir do nada? Ou seja, tudo que é criado por alguma coisa. Tudo que é gerado por outra coisa. Tudo que é movido por outra coisa. Então, necessariamente, alguém por primeiro teve que criar por primeiro. Alguém por primeiro teve que mover por primeiro. E nós chamamos isso de Deus. Né? Acabei de provar para vocês que Deus existe pela razão, pela lógica. Mas a lógica e a razão não vai dizer se esse ser que criou pela primeira vez me ama ou não. A lógica e a razão não vai dizer se esse ser que me criou que criou tudo e moveu tudo pela primeira vez se importa com você ou não. A lógica e a razão não vai dizer se esse ser que fez tudo pela primeira vez ele ama as coisas que criou ou não. Você está entendendo? Aí a nossa fé vai dar a Deus os atributos que nós conhecemos dele: justo, misericordioso, bondoso e compassivo. Se tivesse um ateu nessa aula, ele ia ficar bugado, porque é irrefutável. Como que você vai dizer que o mundo surgiu do nada? Ah, do nada surgiu tudo. Do nada surgiu tudo. Mas quem fez que do nada surgisse tudo? Né? Uma pergunta aqui. Vocês estão entendendo ou vocês estão viajando na maionese? É por isso que vocês... Mano, estudar filosofia é bom. Ajuda... Sabe por que os padres... Antes de responder a Tamires aqui. Os padres, antes de fazer 4 anos de teologia, eles estudam 3 de filosofia. Por quê? Porque a nossa fé, ela não é uma fé... Se converta. Por quê? Porque tá na Bíblia, cala a boca. Não. A nossa fé, ela tem princípios da razão. A razão, ela sustenta a Bíblia. Né? A razão, ela sustenta a nossa fé. E pela lógica e pela razão, a gente chegou é necessário que tenha alguém que tenha criado esse mundo, que tenha criado esse universo. E a gente já chega a um atributo de Deus. Ele é eterno, ele é imóvel. Deus, ele é eterno. Porque se Deus fosse eterno, quem criou Deus? Se Deus fosse criado, ele não seria Deus, porque quem criou Deus seria Deus. Ah, então quem criou Deus também foi criado por quem? Ou seja, vai ao infinito, vai ter que chegar a um primeiro criador. E esse primeiro criador não pode ser criado, é regra, não dá para ser diferente. Então Deus é o não criado que cria tudo. Professor, minha cabeça está doendo. É porque quando a gente não consegue entender a eternidade porque nós somos mortais. Né? Talvez lá no céu, quando a gente se encontrar com Deus, a gente entenda um pouco mais os mistérios de Deus. Mas pela lógica é impossível que não tenha alguém que tenha criado por primeiro. Certo? É impossível. O acaso, os ateus falam que foi tudo ao acaso. Então o Deus deles é o acaso. O acaso criou, né? Então o acaso é meio que Deus, certo? Para eles. É claro que para nós, o acaso não existe. Existe Deus e sua providência. A Tamires perguntou: Prof, na Bíblia cita Deus, abre aspas, Deus pairava sobre as águas. Tem algum mistério sobre isso? Sim. Deus, na Bíblia, isso aqui está no contexto do Gênesis 1. Logo, Deus primeiro cria o mundo, né? Ele fala Fiat Lux, né? Ele cria tudo, né? Fiat Lux quer dizer haja luz, né? Deus cria tudo. E depois
Deus ele vai pairar sobre as águas do mundo. O mistério sobre isso, sabe qual é, Tamires? Eu conto na próxima aula, tá bom? Não vamos pular etapas. Isso também é para que vocês mantenham-se curiosas sobre o que vai acontecer depois. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação.